Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas e chegamos trazendo para você alguns dos destaques dessa segunda-feira do Brasil e do mundo. O Banco Central fecha o cerco contra fraudes bancárias e perdas financeiras. Os casos suspeitos devem ser compartilhados entre os bancos em até 24 horas. O compartilhamento das informações relativas a indícios de tentativas de fraudes por meio de sistema eletrônico passou a ser obrigatória. O Banco Central determinou que bancos e instituições financeiras devem repassar essas ocorrências entre si em até 24 horas. O objetivo é de diminuir as fraudes, bem como as perdas financeiras. Nas informações a serem compartilhadas entre as instituições devem constar o tipo de transação, dados dos envolvidos, data e horário de tentativa de fraude, valor e o dispositivo eletrônico utilizado. A proposta foi aprovada em resolução do Conselho Monetário Nacional em maio e teve 6 meses para ser implementada. A mesma norma também estabelece que as instituições devem enviar até o dia 15 de cada mês uma declaração de conformidade do registro em relação aos dados e às informações sobre indícios de fraudes do mês anterior. Mas, para que as instituições possam compartilhar os dados, é preciso que os usuários concordem. Os clientes também vão ter livre acesso às informações. O registro não se aplica aos dados e às informações sigilosas relacionadas aos indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. E eu trago agora uma boa notícia para os empreendedores. O governo federal pretende reduzir o tempo gasto para o registro de patentes de 7 para 2 anos. A medida tem o objetivo de contribuir para o aumento de emprego e renda, além de estimular as novas tecnologias no país. Atualmente, o Brasil tem mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas. Somente neste ano, esse grupo de empresas gerou quase 70% dos novos empregos no país. Mas o tempo de registro de patente é uma dificuldade enfrentada pelos pequenos empresários nos processos produtivos, as pequenas invenções e criação de marcas. Com isso, o governo federal pretende diminuir para menos da metade o tempo médio atual de registro de patentes no Brasil até 2026. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acelerar o registro de propriedades intelectuais fomenta emprego e renda, além de estimular o aumento de novas tecnologias no país, que também podem ser exportadas. Segundo a pasta, essa medida pretende valorizar a invenção e a criatividade dos brasileiros. A meta é diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de patentes de 7 anos para 3 anos, até julho de 2025, e para 2 anos em 2026. O projeto foi elaborado pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual e reúne 63 ações. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável por conferir e chancelar as propriedades intelectuais, tem um estoque pendente de análise de 115 mil patentes, mas com capacidade anual de 27 mil análises. E agora a gente fala sobre o tsunami meteorológico que atingiu o município de Laguna, em Santa Catarina, nesse fim de semana. A repórter Michele Veiga traz para a gente agora um balanço dos prejuízos causados pelo fenômeno e a expectativa do tempo para esses próximos dias. Aqui em Santa Catarina a gente volta a chamar a atenção devido às chuvas. O volume delas não é tão alto, mas o estado ainda vive a atenção, o alerta, devido ainda o solo está muito encharcado em algumas regiões por conta das chuvas de outubro, né? Que foram do dia 4 de outubro até o final do mês. Foi muita água, muito tempo e a gente ainda não teve muita trégua, não. No final de semana, o que chamou a atenção que está correndo o Brasil e o mundo são essas imagens do tsunami meteorológico que aconteceu na cidade de Laguna, aqui no sul catarinense. Tudo isso foi uma mistura de alta temperatura com sistema de baixa pressão, enfim, a Defesa Civil vai explicar um pouquinho pra gente por que isso aconteceu. O fenômeno ocorre atrelado a algum sistema meteorológico atuando na região. Na tarde deste sábado, por exemplo, não havia previsão de mar agitado, mas uma linha de instabilidades avançou sobre a região, provocando rajadas de vento e uma queda brusca de pressão, fazendo com que o mar avançasse em direção à costa.
Tá aí, portanto, a explicação da Defesa Civil de Santa Catarina, e os carros aí, cerca de 20 deles tiveram bastante prejuízo. Ali é uma área mais familiar, tem restaurantes, almoço à beira-mar, mas os carros nem deveriam estar ali porque é proibido o tráfego de veículos na beira-mar. Mas enfim, né, estavam e acabaram sendo prejudicados também por essa condição. Aqui a gente fica de olho nas altas temperaturas, pois não tá frio não, tá bem abafado. Hoje a temperatura tá na casa dos 26 graus, mesmo com chuva. Ontem, Uruçanga, uma cidade aqui do sul catarinense, foi a que teve a maior alta de temperatura, 40 graus somente nesse domingo. No sábado, quando aconteceu tudo isso, vento forte, tsunami, estava na casa dos 36 graus. Então, assim, as temperaturas continuam altas, muito abafado o tempo, mas a umidade está alta devido à chuva. Por isso, a gente fica de olho e a Defesa Civil alerta para vendavais, tempestades e granizo a qualquer momento no estado. Eu volto para São Paulo com as informações aqui de Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E agora vamos de destaque internacional. Uma explosão foi registrada em um centro de acolhimento de solicitantes de asilo na Itália. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostraram partes do prédio de 2 andares em São Lourenço no Obo, perto de Viterbo, reduzidas a escombros após um suposto vazamento de gás. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. O trabalho de resgate contou com a ajuda de cães farejadores. O edifício era composto por mini apartamentos onde eram alojados solicitantes de asilo, em sua maioria homens, mas também mulheres sem filhos. Segundo a agência de notícias ANSA, também foram destruídas uma oficina de carpintaria e uma loja de vinhos perto do prédio. As autoridades investigam a causa da explosão. E um relatório da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, alertou que pelo menos 43 milhões de pessoas passaram fome na América Latina e no Caribe em 2022, no ano passado. O impacto da pandemia da Covid-19, a crise climática e a guerra na Ucrânia influenciaram nas estatísticas regionais. O documento também alerta que quase 248 milhões de pessoas na América Latina enfrentaram a insegurança alimentar no último ano. O estudo destaca que a porcentagem da população que passou fome diminuiu 0,5 ponto em relação a 2021. Mesmo assim, ainda é 0,9 ponto percentual superior, cerca de 6 milhões de pessoas, em comparação com 2019, antes da pandemia de Covid. O estudo contou também com a participação da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre outras entidades. A América Latina e o Caribe têm a alimentação saudável mais cara do mundo. Enquanto o preço médio global é de 3,66 dólares por pessoa, o custo na região é de 4,08 dólares, impulsionado principalmente pela interrupção na cadeia de suprimentos e escassez de recursos causada pela pandemia. Essa edição fica por aqui. Esses foram alguns dos destaques que eu separei para compartilhar com você da manhã dessa segunda-feira. Às 13 horas eu volto com um balanço das notícias desse 13 de novembro. Até mais, te espero!